Paz, irmãos, vamos começar mais um dia aí, mais uma das partes do Evangelho segundo João. Essa é a parte 3, já vem sido discutida aí já faz um certo tempo. Vamos dar uma sequência hoje aí. Vamos só levantar e orar, só para a gente dar início? Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, por mais esse momento, Pai. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Pai, nos alimenta com a sua palavra nesse momento, Pai. Fala grandemente ao nosso coração, à nossa mente, Pai. Que a gente venha, Pai, sair daqui, Pai, com mais conhecimento de Ti, Pai. Com mais sabedoria, Pai, com mais entendimento, com mais sensibilidade para ouvir a sua voz, Pai. Toca no nosso coração, toca na nossa mente. Abençoa todos que estão aqui, Pai. Todos que queriam estar aqui, todos que precisariam estar aqui da mesma maneira, Pai. Pai, nós só temos a Te agradecer, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos encha com a Tua palavra, nos alimenta com a Tua palavra, Pai. É isso que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, então vamos lá. Como eu havia dito, essa daqui é a parte 3. Os outros irmãos já tinham falado já a parte 1 e a parte 2. O Lucas parou no versículo 17, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, e a gente vai partir do 18. Mas antes, para partir para o 18, eu vou dar um breve contexto do 17, só do 17, não de toda a história, mas só do 17. Antes, a gente tem um texto áureo aqui que a gente sempre gosta de falar, é muito bem conhecido, mas é mais para reforçar a gente ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito famoso, muito falado nos cultos, quase sempre é falado, é uma passagem muito conhecida de crentes e não crentes também. E essa passagem aqui, ela expressa praticamente toda a nossa fé. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala do amor de Deus, fala do sacrifício de Cristo e fala do que a gente mais almeja, que é a nossa vida eterna. Amém? Verdade aplicada. O Evangelho segundo João trata de verdades profundas com respeito do Salvador do mundo. Fala da vida eterna, abundante, através daquele que se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós. O Evangelho segundo João mostra a divindade de Jesus. Esse daqui é um pouco do contexto passado, é isso que João quer mostrar. Diferente dos outros evangelhos, conta a narrativa da história bíblica, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, mas mostra em outros aspectos. João se destaca um pouco deles, que ele quer mostrar a divindade de Deus, de Jesus, que Jesus é Deus, é o Deus encarnado entre nós. Qual o objetivo dessa lição? Descrever a prisão de Jesus, citando palavras por ele, proferidas por causa da queda e dos que o prenderam. Isso aqui é interessante, irmão. Vou tentar dar um pouco de detalhe depois para os irmãos. Relatar a que Jesus foi conduzido logo após enfrentar o julgamento segundo a justiça dos judeus. Muito importante a gente saber isso aqui também. Identificar o nome do único discípulo que a Bíblia registra haver testemunhado a crucificação de Jesus. Eu parti em duas etapas. Hoje eu não quero me estender mesmo, de verdade. Faltam 4 capítulos. Eu fatiei ele em 2 hoje e 2 na próxima aula, para não ficar pesado e não ficar muito extenso também. E nem ser corrido demais, para que a gente não perca algumas riquezas de detalhe. Porque o João 18 fala muito da prisão, crucificação e morte, até o 19. E o 20, da ressurreição. E no 19, em específico,
ele cita muitas profecias que se cumpriram em Jesus. Então, eu não quero ser rápido para a gente não perder esse detalhe, mas também não quero ser longo para a gente não estender muito. Aqui é o que eu acabei de falar, que ele é um evangelho, não é um evangelho sinótico, ele é um evangelho que tenta mostrar a divindade de Deus. Vou passar aqui. Legal. Antes da gente entrar aqui, Lucas, nosso irmão Lucas, quando ele apresentou o capítulo 17, que foi a última parte, final da segunda parte, o que a gente vê no capítulo 17? É Deus, ele já vinha dando sinais para todos os discípulos. Ele já vem contando desde o início que ele iria morrer, que ele precisaria morrer, que ele precisaria ser crucificado, mas ele não dava assim tanto detalhe, mas ele já vinha preparando o coração dele, desde o capítulo 2, principalmente no 12, e aí ele vai fechar no 17, mas o 17, ele tem algo especial, porque Jesus ali, ele está intercedendo, ele para o capítulo 17 inteiro, é lindo quando a gente olha com esses olhos. Ele para e faz uma oração, mas ele faz uma oração preparando o discípulo, eu conjecturando comigo mesmo, eu imagino que ele fez essa oração em voz alta para os discípulos, porque ele ora de um jeito, e é bem extenso, né? O capítulo 17, ele ora intercedendo pelo mundo, por eles, pedindo para que Deus glorifique o Filho, para que o mundo venha conhecer que ele é Deus, reconhecer que ele é Deus através das atitudes deles, mas também através das atitudes dos discípulos. E ali ele vai falar a unicidade entre ele e o Pai, nós e ele, e nós todos juntos. E aí ele fecha o capítulo 17. É uma oração maravilhosa. Eu nunca tinha olhado com esses olhos quando eu li, porque ele já começa assim, ó. O capítulo 18, ele começa assim, ó. Depois de dizer isso, eu falei, não, eu preciso estudar. Depois de dizer isso, que já tinha estudado, mas eu não tinha, igual eu falei, a aula do Lucas foi maravilhosa, mas eu não tinha entendido claramente que era uma oração. Eu, de Rogério, de verdade, não tinha entendido que era uma oração. E é uma oração extensa, tem aí seus 26 versículos, mas é uma oração linda, irmãos. Então, vamos lá. Esse é o pano de fundo. Ele termina de orar, interceder, e agora ele vai começar o capítulo 18. Aí ele já inicia, para algumas versões da Bíblia, está falando assim, Jesus é preso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia este lugar, porque Jesus muitas vezes havia reunido-se ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escoltas e alguns dos guardas da parte dos principais dos sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse isso, sou eu, recuaram, caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhe disse, já lhe falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que este vou embora. E disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Aí a gente para no versículo 11. Qual que é a minha proposta hoje, irmãos? A gente lê um trecho, explica um trecho, lê outro trecho e explica ele de novo, baseando no material que o Felipe mandou pra gente, tá? A caminho do horto, Jesus e seus discípulos passaram a atravessar o vale de Cidrom, como eu havia lido. Estudiosos afirmam que naquele vale, naquele tempo, corria sangue dos cordeiros e que eram sacrificados no altar do templo. Do altar corria um canal que descia do Cidrom, o sangue dos animais sacrificados, então era derramado no altar e descia pelo canal e ia se juntar-se águas daquele vale. Ao passar por lá, Jesus provavelmente notou água vermelha e pôde, por certo, conduzir seu
seus pensamentos até a cruz. O horto era bem familiar a Jesus, muitas vezes ele esteve ali com seus seguidores, e havia ali paz, quietude. Aquela noite, porém, não seria diferente. Judas, por vezes, estivera ali com sua companhia, para ali dirigiu-se, levando consigo o coorte, oficiais, os principais sacerdotes e fariseus. Então, o que essa passagem está falando aqui para a gente? O Vale de Sidrom, quando a gente olha na geografia bíblica ali, né, do templo, ele está fora. Ele está fora do templo, né, dos muros do templo, e ele fica lá no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras está o Jardim do Getsemane. Quando ele fala horto ali, eu fui pesquisar, eu também não sabia o que era. Mas é um lugar onde tem um pomar. Até a palavra agora até faz sentido, mas na hora eu não sabia o que era. Não vou mentir. Eu achava que era uma outra coisa. Mas é uma espécie de um pomar. E eles falam que esse Vale do Sidrom é um rio, como está dizendo ali, né? E tem na geografia bíblica. Aí ele corta assim, então ele está entre Jerusalém ali, o templo, e está entre o Vale das Oliveiras. E aí ele era um rio que passava entre esses dois lugares. Era muito comum, todo mundo que vai até Jerusalém tem que cruzar ele. E aí é engraçado que eles sacrificavam. Sacrifício para nós, irmãos, não é igual matar galinha ali, não, assim, negocinho rapidinho, não. Era muito animal, muito, muito, muito animal. Em especial na época da Páscoa, que era a época da época do sacrifício. Então descia muito sangue, era sangue com gosto mesmo, a ponto de o rio ficar todo vermelho. E aí Jesus, quando ele cruza o Vale do Sidrom ali para chegar ao horto, que é o Vale da Monte das Oliveiras, aonde ele vai ser preso, que é no Getsemane, então falam que ele olha, né, os relatos segundo João fala que ele provavelmente olhou para aquilo dali e já se remeteu aonde ele iria, na cruz. Depois eu vou mostrar para os irmãos, mas o Gólgota está do outro lado, tudo do outro lado. Mas é ali que acontecia o sacrifício. Então, parte interessante aqui, né? Bem bacana. E ele fala assim que, ó, versículo 3, versículo 4. Então Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou: a quem vocês estão procurando? Ele respondeu: Jesus Nazareno. Então ele disse: sou eu. Esse sou eu, se olhar na Bíblia de vocês aí, provavelmente também deve estar escrito de letra maiúscula. Esse sou eu remete a lá em Êxodo, quando Deus fala que eu sou o que sou. E aí falam que eles voltam para trás. Jesus só falou isso, mas ele falou com tanta autoridade, mas com tanta autoridade, que ele não falou um sou eu sou eu que vocês estão procurando. Tô aqui. Não, ele falou um sou eu de Deus mesmo, dele sendo Deus. Aí falam que eles recuam e caem por terra. Quando você vai olhar nas referências bíblicas, esse voltar atrás e cair por terra era toda vez que alguém tinha um encontro com Deus. Os profetas, quando tinham um encontro com Deus, e então eu vi a glória de Deus e então o meu rosto caiu por terra. Todas as passagens você vai ver lá em Ezequiel, Jeremias, Isaías, que eles voltam para trás e o rosto caía por terra. Toda vez. Assim, Paulo também, quando teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele cai lá do cavalo lá e o rosto também por terra. Então é sempre essa expressão. Quando ele fala eu sou, a ponto de os guardas e aqueles que estavam com ele ir para trás e se recuar por terra, falou que dali saiu muita autoridade de Jesus. Então não foi simples um sou eu, porque depois ele vai falar sou eu de novo, mas vocês vão ver que é com letra minúscula. Às vezes a gente lê e acaba passando batido por isso daí, mas se a gente for nas referências bíblicas, você fala, não é um sou eu qualquer, é um sou eu de Deus mesmo. Aqui também mostra uma coisa muito interessante, né? Jesus está cuidando deles desde o princípio ali, né? Porque daí ele fala assim, ó, se é a mim que vocês estão procurando, deixa que eles vão embora. Ou seja, Jesus já se coloca à frente do problema, porque assim, normalmente um é preso, como a pessoa está tentando se esquivar ali, eles vão e prendem todo mundo, né? Até descobrir quem é realmente o culpado, né? Mas Jesus já se coloca à frente dele como um protetor e já fala assim, é eu que vocês estão procurando, então deixa que eles vão embora. Jesus já está demonstrando ali é um ensinamento, irmãos. Ali já é um ensinamento. É isso que eu vou fazer por todos vocês, é isso que eu vou fazer por toda a humanidade. Eu vou me pôr à frente para que vocês não recebam o verdadeiro castigo. E aí ele fala assim, já se cumpre uma profecia. E ele disse isso para que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Ô, Johnny, lê para nós aí, por favor,
João capítulo 6, versículo 39, por favor. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me enviou se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém. Você vê, tudo isso que ele está fazendo é algo que ele já tinha dito antes. Não vou falar nem profetizado, mas é algo que ele já tinha dito antes. No capítulo 17, versículo 12, ele fala assim, ó, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, Jesus já estava cumprindo aquilo que ele falou, mas também cumprindo a escritura. Se a gente for ver, vai ser algo que vai ser dito lá no Salmo 41.9. Lê para a gente, missionária, por favor. Salmo 41, verso 9. É o meu próprio amigo, íntimo, em quem eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu pão. Esse era Judas. Esse era o próprio Judas. Irmãos, olha, inclusive eu recebi um negócio hoje, uma pergunta hoje, eu vou falar, é tão difícil, porque a gente realmente tem Judas como traidor, né? E a pessoa vem me falar assim, pô, mas eu tenho dó de Judas. Pô, ele estava lá com Jesus, foi chamado, e que culpa aquele cara teve? Nossa! Aí doeu, ele falou assim, porque alguém tinha que cumprir essa escritura, como a missionária acabou de falar, alguém tinha que cumprir. E ele falou assim, eu tenho até dó de Judas. O cara falou, caramba, às vezes a gente fica julgando Judas, né, velho? Mas alguém tinha que cumprir a escritura, mas que tristeza, né? Porque por muitas vezes Pedro foi afrontado, né, pelo inimigo. Inclusive, Jesus fala que intercede por ele, né? Para que ele fortaleça os irmãos. Mas quem caiu na tentação vai falar lá depois assim, o diabo entrou no coração de Judas, foi naquele momento, mas até aquele momento ele estava andando com Cristo. Tá certo que ele tinha um coração pecaminoso lá, já era um pouco corrupto, mas quem não é, irmãos? Quem não é? Aí meu amigo falou, caramba, é difícil, hein? Isso doeu, hein? Nossa, não é difícil? É difícil, irmão, até porque a gente pensa nele assim. Alguém tinha que cumprir o papel, podia ser eu, podia ser qualquer um, porque quem de nós não é pecador? Quem de nós não tem um coração um pouco corrupto ou pecaminoso? A gente não controla isso. Nossa, mas foi difícil, hein? Responder para ele, difícil, hein? Só falei assim, cumpriu a escritura. Não, eu vou usar o menos é mais, porque de verdade, eu não achei ninguém que pudesse me explicar até hoje por que tinha que ser Judas. Eu não consegui achar. Se alguém achar, por favor, me manda. Eu sei que foi ele, mas por que tinha um detalhe? Eu não conheço. Se alguém conhecer, me avisa. Tinha que ser alguém. Exato. Eu falo assim, conjecturando comigo, irmãos, não está na Bíblia e ninguém me disse isso. Mas talvez o que ele queria se irandar mesmo era Pedro. O que ele queria... Porque Pedro fortalece os irmãos. Onde o Pedro vai, depois quando Jesus morre, eles vão seguir quem? Eles vão seguir algum outro? Não. Eles voltam para a pescaria com Pedro. Nós vamos ver isso daí lá no capítulo 20. Exato. E ele era, vamos falar assim, que Pedro talvez fosse um... Sabe essas pessoas que têm uma retórica boa? Aquele que as pessoas gostam de ser cativado, aquelas pessoas que gostam de ser seguido, porque uma pessoa para frente. Talvez Pedro... Não, mas Não, não é. A Bíblia fala. Exatamente. Tá gravando? Esse é o problema. Não, eu vou falar...
Não, mas o que o Johnny falou é verdade. Eu já participei eu vi ele frente a frente algumas vezes. Ele ia na porta da fábrica. Eu vou falar para vocês. A gente arrepiava e chorava vendo o cara falar, vocês não têm noção. Ele tem uma retórica. Tudo bem, Pedro não é estudado, mas diz na palavra que Deus capacita os escolhidos. Exatamente. Exatamente. Ele capacitando os escolhidos. A gente pode ter, faculdades e tudo tal. Chegou um irmão aqui que nunca fez uma faculdade de teologia nem nada e sabe da Bíblia de cabo a rabo aqui e bota qualquer um No bolso. Isso é verdade, eu já vi. Porque Deus capacita. É isso daí. E tem muito que tem teologia na cabeça, mas não tem Deus no coração. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa simples pregar, você fala assim, você vê Deus na pessoa, você vê aquela, quase que uma áurea na pessoa assim, e você vê uma pessoa cheia de teologia, explicando a palavra nos usos e fundos, e você não sente nada. Teve um irmão que veio aqui, eu esqueci o que foi o culto, mas ele veio, um moreno. Ele já foi preso. Você lembra? Ele já foi preso em Pacaembu. Cara, eu não sei se ele tem estudo que ele teve, acho que foi dentro da cadeia com os pregadores que foram lá, as pessoas que já foram presas estudando a palavra. Acho que ele prendeu tudo, mas foi dentro da cadeia. Porque o pai dele queria ensinar o caminho para ele, não tá, mas ele deu uma desviada aí, foi para o mundo errado, roubou, fez outras coisas e acho que a partir dali, acho que depois que o pai dele morreu, né, irmão? Falou que, eu não lembro muito bem, depois que o pai dele morreu. Aí foi onde que ele pegou de vez ali e segurou ali na mão de Jesus ali, eu vou caminhar junto e vou te marcar. E ele deu uma... Eu lembro. Lembro, eu vim. Uhum. Foi uma bênção. A história dele E ele só contou no final, lembra? Ele pregou, fez tudo, foi lindo, maravilhoso, e no final ele contou a história dele. Falei, caramba, você olhava para ele, você não imaginava uma história daquela na vida dele, mas foi uma bênção. E é verdade isso daí. Muitas vezes a gente vê pessoas simples sendo usadas por Deus com uma autoridade absurda, com uma sabedoria absurda. Às vezes a pessoa fala assim, não, nunca estudei, nunca fiz teologia, mas tem a palavra no coração. Exatamente. Pedro, isso mostra aí que o diabo ele não sabe de todas as coisas, né? Senão ele teria escolhido Pedro. Uhum. Então mostra a limitação até do inimigo, ele é limitado. Uhum. Por que tinha que ser alguém, né? Lá em Provérbios 16:4, né? O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Então, tem um propósito para Judas estar ali. Uhum. O Senhor sabia. Cai bem de uma linha pré-destinada, né, Felipe? Então, mas é complicado. Como você vai falar que ele não foi destinado àquilo? Ele foi aprovado para aquilo, cara. Eu acho que poderia ter sido falado com os discípulos, tá? Sendo bem sincero. Para mim, poderia ter sido até João. Para mim, essa linha de raciocínio de predestinação é muito complicada. A gente já conversou bastante, né, Rogério? E assim, um pouco que eu gosto de ver de Judas, quando a gente pega essa escritura, de fato, os judeus esperavam o Messias, né, para subir no trono, para comandar Israel, politicamente. Né? Tanto é que quando a gente vai ler o 18 aqui, a gente vai ver muita coisa que é política. Uhum. E aí, Judas, esse é um ponto de vista meu, tá? Não é bíblico, é a minha opinião também. Cara, eu acho que, em um certo ponto, ele tenta acelerar esse processo. Ele tenta acelerar esse processo para que Jesus se torne, né, esse governador. Mas aí, no meio do caminho, tem essa questão do Satanás entra nele, aí foi ele. Aí não tem mais o que fazer. Mas eu não acredito, não, que desde que Deus criou a Terra, ele escreveu lá na Judas Iscariotes, vai entregar Jesus para a pessoa, não acredito de forma alguma. São pontos de vista, irmão. São pontos de vista, tá? Isso é só linhas de visões teológicas. Não muda nada o
fundamento da Bíblia. Não muda. Essas visões teológicas não mudam o fundamento da Bíblia. Não muda. É só uma pessoa gosta de interpretar dessa visão e outra dessa visão. A gente tem que deixar isso claro, porque senão parece que a gente tem duas Bíblias. Não tem. Uma só. Oi? Ó, isso daí é algo também é muito difícil de explicar. Eles falam, são visões teológicas, tá? Ele se arrependeu ao ponto dele ir lá, devolver as moedas, e ir lá e se enforcar. Falam que a diferença de Pedro, eles sempre gostam de comparar o que Pedro fez e o que Judas fez. Judas entregou Jesus, negou a Jesus. Pedro também. Só que Pedro chorou amargamente e se arrependeu. E aí ele voltou a ter uma vida com Cristo. Judas, ele, de uma certa forma, se arrependeu também do que ele tinha feito, do ato que ele tinha feito, mas em vez dele voltar e seguir a Jesus, ele quis acabar com o sofrimento. Essa é uma coisa que é incógnita. Não está escrito se ele vai ou não vai para o céu, se ele foi ou não foi para o céu. Nós só vamos saber lá. Está escrito na palavra que quem... Todo aquele que se arrepender e crer será salvo. Sim, mas aquele que tira a sua própria vida não terá algo do céu, né? Acho que não tem assim na Bíblia. Não está escrito isso daí com relação àquele que tira a própria vida. Eu não conheço uma passagem que explica, não tem. Você tirar a sua própria vida, não tem. Eles falam que, assim, muita gente... É uma dúvida muito pertinente essa sua. Já pesquisei sobre isso. Se quem se mata tem direito ao perdão. A Bíblia, o que ela deixa claro é: nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo pertence a Deus. Ou seja, aquilo que Ele deu para nós temos que cuidar. Porque, então, é que o se matar para nós é tirar a nossa vida. Mas lembra que a nossa vida ela é eterna. Ela vai ser eterna. Com carne ou sem carne. A gente morre, mas a alma não. Nós não conseguimos tirar a nossa vida. Nós conseguimos matar esse corpo físico, que é templo do Espírito Santo. Mas a gente não consegue matar a alma. Para algum lugar ela vai. Eu não consigo dar essa resposta para você. Eu não vi ninguém que conseguisse me dar também ainda. Tem linhas teológicas que falam exatamente isso. Isso eu conheço desde criancinha, que todo aquele que se suicidar não vai para o céu. Mas então, mas quantas pessoas o povo de Deus matou também? Entendeu? Não, relaxa. Aham. Quando eu vim para cá, aprendi. E já vi pregadores falando isso. Aham. Não sei se o irmão já ouviu. Já, muitas vezes. Já. Eu tirando a dúvida aqui, o irmão falou que na Bíblia não tem. Não conheço. Então, as pessoas que muitos pregaram a palavra estão tipo, pregando errado esse termo. Eu não é muito usado. Eu procurei essa passagem também, tá, irmão? É assim, porque a Bíblia ela tem várias traduções, assim. Não, mas é muito boa e é legal. Ela tem muitas traduções. Quando você vai puxando elas, por exemplo, eu gosto da Bíblia sempre mais próxima do original. Não tão hard assim para que eu não consiga entender. Por exemplo, a King James. A King James para mim é muito difícil. Hã? Então, o original é o melhor. Mas no original não tem. E aí quando você vem para uma NTLH, que é na linguagem de hoje, ela está muito simplista. Então esse tipo de passagem pode estar escrito lá, mas ela não é assim quando a gente puxa ela para o original. Infelizmente, irmão, eu não vi nada disso daí. Eu não consigo também falar, irmãos. Tamo junto. Não, eu acho que... Mas sabe por que a sua dúvida ela é muito boa? Porque o meu amigo me ligou hoje, ele escreve um monte de dúvida e chega de trabalhar, agora a gente vai... Tá gravando mesmo, Felipe? E aí ele fica tirando um monte de dúvida. E aí
isso foi uma das coisas que ele me falou. Ele falou assim, ó, como que você explica uma pessoa que... Ele falou que eu tenho um amigo que é muçulmano. E ele falou assim, dentre as pessoas que eu já conheci, ele falou, inclusive eu, hein? Dentre as pessoas que eu já conheci, eu não conheci uma pessoa tão dedicada a Deus quanto um muçulmano. Ele desde criança, não bebe, não fuma, não fala palavrão, não fala palavras frívolas, sendo de mulher, sendo de outras pessoas. O cara segue à risca a palavra de Deus. Ele falou assim, como falar que essa pessoa não vai ir ao céu? Ele falou de tão pura que ela é. Essa pessoa é boa de coração, é boa de atitude, ela é boa de tudo. Exceto não. Mas ele professa o Islã. Aí eu virei e falei, a única coisa que eu falei para ele, eu falei assim, ó, o céu vai ser um lugar de surpresas. Porque nós vamos ver quem a gente achou que não iria ver e não vamos ver quem a gente achou que iria ver. Esse é o meu pensamento. Então eu falo assim, ó, inclusive eu citei essa passagem para ele, eu falei assim, ó, quem somos nós para falar quem vai para o céu ou não? Eu falei, a Bíblia diz, todo aquele que crê e se arrepender, tem vida eterna. O ladrão na cruz, o último momento dele foi professar a fé dele em Cristo e foi se arrepender. O que aconteceu com ele? Jesus fala na cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, naquele último dia, a gente não consegue mensurar ele. Se naquele último dia, mesmo um muçulmano, mesmo da Umbanda, mesmo uma pessoa que só fez mal, falar assim, Deus, me perdoa, quem somos nós para falar que ele não vai subir? Você entendeu? Então, nós não estamos nesse último momento. Para alguns ele pode ter essa chance, para alguns não. Foi a única coisa que eu falei para ele. Falei, vai ser um lugar de surpresa. A gente vai ver muito católico, vai ver muita pessoa da Umbanda, vai ver muita pessoa muçulmana, vai ver muito judeu, vai ver muitas outras pessoas que a gente imaginava que não iria subir. E eles vão estar lá. Falei, exato, porque eu falei para ele, eu falei assim, ó, existe uma coisa, Paulo vai falar assim, que nós seremos conhecidos pelo amor. Paulo deixa muito claro isso daí, seja em Romanos, seja na carta aos Éfesos, seja na carta aos Coríntios. Ele deixa muito claro que a gente seria conhecido pelo amor. Eu falei, de que adianta eu ter o conhecimento da teologia? Porque as palavras, eu posso falar que eu amo alguém, mas a atitude, ela vale mais do que a palavra, sim ou não? Você se entregar por alguém, você fazer algo por alguém, vale mais do que você falar. Tem muita pessoa que tem teologia, mas não tem atitude. Eu sei que elas andam juntas, tem que andar juntos, né? O legal é andar junto. Mas tem muita pessoa que expressa mais o amor do que quem conhece mais a palavra. Então, se vai ter muita surpresa, eu acho. Vai ter muita gente que a gente acha que vai estar lá e não vai, eu acho também. Talvez mais do que a gente imagina. E espero que todos nós estejamos lá. Sim. Porque a gente já está colocando que vai estar lá. A gente nunca... Não sou de berço evangélico, nada. Uhum. Fui criado igreja católica, fiz catecismo, fui batizado na igreja católica. E às vezes minha mãe ia nesses negócios de rezar, benzer, tudo esse negócio. Ela me levava, tudo, tal. Às vezes está com uma bronquite, o negócio vai lá, passando cabeça lá e. A minha irmã da Umbanda, a mãe do Sol. Ela vai vir do partido. Ela é da Umbanda. É que o irmão falou, nem todos que praticam Umbanda, fazem o mal. Uhum. Não são todos que da parte de Umbanda, esse negócio de espiritismo, vai praticar o mal. Igual o irmão falou, que pode ser que a gente vê essas pessoas lá e surpreenda nós. Porque nem todos aqui não vão fazer o mal. Quer fazer o bem. Eu já fui num negócio de benzer lá, e incorpora não sei quem lá, e revela não sei o que e tal. Vai lá, ora, tudo e tal. Mas para fazer o bem, assim, fazer o bem entre aspas. Vai lá, recebe o Espírito e tá na mesa e tudo, e vai embora. Na mente deles, estão fazendo o bem. No coração deles, eu acho que também eles pensam que estão fazendo o bem, né? Isso que eu penso, né? Que eu acho que eles estão fazendo o bem, né?
Não sei se o irmão pensa assim também. Ô, irmão, eu conheço isso daí e foi uma pergunta que você fez. Eles acham, sim, que estão fazendo bem, da forma errada. Sim. Porque o que eles estão fazendo é uma afronta a Deus. Infelizmente. Porque quando você chama os espíritos, quando você evoca essas coisas, é algo... Não é blasfemo. Existe uma outra palavra que é uma afronta a Deus. Assim como Saul fez também, quando ele foi atrás dos adivinhos. Isso é uma coisa muito antiga. Isso é abominável aos olhos de Deus. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso na ignorância e tem gente que faz isso com muita sabedoria, com muita intenção. Aquilo que eles estão fazendo é errado. Agora, você fala assim, irmão, você acha que essas pessoas não vão subir? Eu acho que se no final elas tiverem um encontro com Deus verdadeiro, elas sobem. Mas se não, de verdade, eu também vou falar pro irmão, não sobe. Foi exatamente o que eu falei pro meu amigo hoje. Se no final eles professar a Deus o encontro verdadeiro, se não, não, irmão. É assim que eu acredito. Eu posso estar errado, mas é assim que eu acredito. Você só vai subir se até o final da sua vida você crer e confessar e se arrepender. Essas são as coisas que a Bíblia deixa clara pra gente, o princípio de uma salvação. Então, mesmo sendo um muçulmano, mesmo sendo um da Umbanda, mesmo sendo um kardecista, todos eles têm a chance. Todos têm a chance. Mas só se até o final eles voltarem atrás. Todo mundo, mesmo estando entubado. Exatamente. Você aceita a Jesus no seu coração, na sua vida? Isso aí. Foi as coisas que aconteceu. Eu tenho dificuldade em falar isso, irmãos, porque todo mundo tem alguém, todo mundo conhece alguém que a gente, pessoas boas, mas que não professavam e que a gente queria que tivesse tido essa experiência no final da vida com Deus. Eu conheço bastante gente, uns eu acho que teve oportunidade, outros eu acho que não teve. E é difícil, irmãos. Que isso? Meu pai, quando teve internado, eu não quis visitar ele no hospital. Estava incubado. Aí teve uma sobrinha minha que ela foi evangélica. Aí ela chegou a falar para mim que ele perguntou para ele se ele aceitava Jesus. Ele piscou, né? Eu não conseguia falar que estava ocupado. Não acredito que ele esteja lá. Mesmo ele sendo do jeito dele, pernambucano, meio bruto. Mas eu creio que na última hora ele teve a oportunidade de se arrepender. Eu creio que estava. Amém. Amém. Irmãos, Não, irmão, que isso? Acho que esse é o... Eu tive uma experiência já na sala de treino. Eu fiquei 3 anos trabalhando. E eu vi muitas vezes. As pessoas, realmente, quando eles têm um encontro, de alguma forma eles dão um sinal. Uhum. De alguma forma eles dão um sinal. Pede para apertar a mão na testa, pede para fazer um movimento, eles fazem na hora do apelo. E... Quando não faz, tem uns que também não faz. Ele se for. Mas quando ele tem aquele encontro, eles dão um sinal. Um sinal de exame. Eles falam que o melhor lugar para um crente ir é na UTI, são nas salas de UTI e no Hospital do Câncer. É ali que muitas vezes a gente para olhar para a nossa vida e vemos que nós não somos nada. E que muitas pessoas que estão ali são milagre. São milagres de Deus. O que aquelas pessoas passaram ou estão passando.
Então fala que quando a gente vai lá, realmente a gente faz uma autorreflexão da nossa vida e a gente melhora como ser humano e melhora como... Eu vou falar cristão, porque nós somos cristãos, mas você e a sua espiritualidade é reforçada. Porque você fala assim, isso não é possível aos olhos dos seres humanos, alguém passar por essa situação e está aí até hoje. Também já tive experiência na família de pessoa precisar de um perdão. Todo mundo deve ter conhecido alguém já. E enquanto alguém não vai lá e não libera o perdão para essa pessoa, ela não desliga. Ela fica sofrendo. A Vânia teve um parente lá que enquanto a ex-mulher, cuja qual esse rapaz fez muito mal para ela, largou ela, deixa eu falar, fez coisas erradas com ela, no último dia dele, enquanto ela não foi lá, essa ex-esposa dele, que gostou muito dele, foi lá e falou assim, ó, pode ir em paz. Ele não foi. Na madrugada, no dia que ela foi lá, ele falou assim, pode ir em paz, eu perdoo tudo que você fez. Ele foi. Entendeu, irmãos? Então, assim, tem lugares e horas para a gente se arrepender. O bom é que nós estamos aqui e a gente tem toda essa liberdade. Deus tem dado sabedoria e oportunidade para a gente aprender e para a gente ser pessoas melhores hoje e levar o evangelho. A gente não faz porque a gente é teimoso, irmãos, mas que a gente tem mais oportunidade que muita gente a gente tem. Amém? Versículo 11 do capítulo 18, ele ainda vai falar assim, ó, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua bainha, por acaso eu não beberei o cálice que meu pai me deu? Aqui, Jesus estava tentando ensinar a Pedro, e ó, aos que estavam do lado dele, aquilo que iria acontecer com ele, toda vez que fala de cálice na Bíblia, está falando de julgamento. Toda vez que fala de cálice na Bíblia, é o derramar da ira de Deus, seja sobre o povo, ou seja, sobre alguém. Nesse caso aqui, era o derramar do cálice da ira sobre Jesus, quando ele fosse pagar todos os pecados. Ele estava ensinando a Pedro, é bem interessante aqui, né? Que assim, quem é você para tirar aquilo que eu já tinha feito um acordo com meu pai? Você acha que eu não sou capaz de cumprir os mandamentos do meu pai? Por que ele está falando aqui? Porque Pedro sempre foi impulsivo, né? Pedro sempre é meio agitadão. E Jesus estava tentando demonstrar a eles que algo maior ainda iria acontecer. Pensa assim, irmãos, ó, é como se ele estivesse falando esses 3 anos o tempo todo. Eu vim aqui, eu vou provar que eu sou filho de Deus, vou mostrar para vocês que eu sou filho de Deus, cumprimento das profecias, eu vou pagar pelo pecado do povo, eu preciso morrer, eu preciso ser levantado na cruz para que vocês tenham vida eterna. Ele falou isso daí muitas vezes e eles ainda não estavam entendendo. Pense, é a última semana de Jesus e eles ainda não estavam entendendo. E aí ele vai dar uma fubecada no Pedro. Mas isso aqui é só um ensinamento, porque ainda outras coisas haveria de vir. E a gente vai ver mais para frente um dos motivos por ele estar falando isso para Pedro. Ele está prevendo como Pedro vai morrer também. Ele está tentando dizer a Pedro como você vai morrer. Mas ele não falou aqui, mas ele falou um pouquinho mais para frente. Deixa eu ler o estudo. Aqui. Tá. Em referindo à prisão de Jesus, parece injustificada a utilização da coorte, pois o objetivo era prender apenas um homem. Sem dúvida, era respeitoso temor ao poder de Jesus. Ele precisava assegurar a sua dignidade. Mesmo assim, demonstrar temor e experimentar a derrota ao ouvirem as palavras de Jesus. Sou eu. Aqui é maiúsculo, tá? Eles estavam munidos com lanternas, anchortes, armas e temiam por certo o revide. Mas não foi assim. Jesus estava pronto para que nele se cumprisse o plano do Pai. Sou eu. Palavras ditas por Jesus sem qualquer temor. Essas palavras foram pronunciadas pelo Pai no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. O Deus Filho manifestou-se ao mundo falando com toda autoridade. Eu sou o soberano Deus, eu sou o Criador, eu sou o Senhor, eu sou o grande médico, eu sou o Salvador, eu sou o Rei dos Reis, eu sou a esperança. Isso daqui era o que estava carregando na palavra deles, irmão. Quando ele fala eu sou, é como se tivesse saindo algo muito forte, assim, que batesse neles, a ponto deles... Por isso que eu falo, às vezes,
não é no ouvido que a gente está escutando as coisas, mas é na alma. Esses caras parece que eles sentiram na alma o peso do verdadeiro eu sou, que eles caem por terra, irmãos. Tá falando que tá soldado, você vê, eles foram um monte de gente lá. Foram guardas romanos, foram guarda do Sinédrio, e foram outros guardas lá, tudo para prender Jesus. E eles levavam espadas, machados, lanternas, para pegar como se eles estivessem indo pegar um monte de bandidos, não uma só pessoa. Tamanho era o respeito e o temor que eles tinham pelo nome de Jesus naquela época, pelo o que estava se criando em volta de Jesus. Diante do poder soberano, impossível teria sido a prisão de Jesus por frágeis homens, mas nele convia-se cumprir que a seu respeito estava escrito. Por isso Jesus disse, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? João capítulo 18, versículo 11. Esse que a gente acabou de ler. Pedro, todavia, cheio de revolta, tinha uma espada e desembanhou e feriu-se com o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. João conhecia o sumo sacerdote, versículo 15. É possível que conhecesse também o servo deste. Por isso mencionou o nome dele e narra a cura feita por Jesus. Mas sabemos que nele... sabemos que ele, de imediato, curou o homem ferido e admoestou Pedro. Esse relato da cura não está no Evangelho de João, só está no Evangelho de Lucas. Tá? Eu até coloquei aqui para deixar claro para os irmãos que ele corta a orelha. Ele fala que é uma faca curta, porque Pedro, a gente acha que ele foi lá que só cortar a orelha, mas não. Pedro foi para matar o cara. Foi para matar. É que o cara se desviou e arrancou a orelha só. Mas Pedro queria matar ele. Esse tipo de faca, quando a gente vai fazer um estudo mais profundo, fala que é uma faca pequena, que é para você realmente não só ferir a pessoa, mas é para você matar ela. Por isso que ninguém sabia que ele estava armado. E assim ele puxa a faca e passa ele. E aí, no Evangelho de Lucas, vai dar mais detalhes, que vai falar que Jesus, na hora, já foi lá e já curou. E aí, o nome do cara aqui, que era Malco, falam que é um nome árabe, abençoado aqui, vai fazer jus lá na frente, quando Pedro tenta entrar no cenáculo e eles bloqueiam Pedro. E um dos discípulos, olha como é interessante, e fala que um dos discípulos entrou, mas Pedro teve que ficar de fora. Por quê? Porque não entrava qualquer um. Aí esse discípulo, eu falei, cara, mas que discípulo era esse que não... Pedro não entra e entra um discípulo. Tá, beleza, o cara devia ser alguma coisa de Roma lá. Algum conhecido, algum convertido, mas que não era entre os 12. Mas não, o nome dele está sendo mencionado aqui porque João menciona ele, porque João conhecia ele, e João conhecia o cara que vai acusar Pedro. E falou, você não estava lá com eles lá não? E aí Pedro, não, eu não. E aí falam que ele era Pedro de Malco. Então, logo, João conhecia Malco, que conhecia esse cara que fazia parte dos guardas, que conhecia a mulher da portaria, que liberou Pedro depois, que ele foi lá e voltou e falou assim, entra aí, Pedro, entra aí que você vai ver. E aí é onde Pedro nega 3 vezes Jesus. Nega para essa mulher, nega para o guarda que ele estava se aquecendo e nega para o primo do Malco. Beleza, irmãos? Só aí. Só aí. Não, aí fala aqui, aí vai falar aqui. Vai falar que era primo dele. Aí eu fiquei tentando ligar os pontos, porque a Bíblia é assim, irmãos. O negócio é complicado, tem que estudar, irmão. Quebra a minha cabeça. Você vai para frente e vai para trás, porque eu olhava o nome e não dava sentido. Eu lia a história e não entendi um contexto. Isso daqui, o material que o Felipe mandou, ajudou também. Mas depois eu fui ligando os pontos, eu falei, agora eu entendi. Por que o nome do Malco está aqui? Também tem nas minhas referências bíblicas. Por que o nome Malco está aqui? E o porquê João não se menciona aqui? João menciona ele, só João. João menciona ele. Mas João não se menciona na história. Mas João menciona o nome de Malco. Malco era primo do cara. O João era conhecido da mulher da portaria. João era o discípulo que voltou e pediu para a mulher liberar Pedro para poder entrar no cenáculo, para poder ver Cristo até o galo dar a cantada. Mas João não fala assim, sou eu que estava lá. Mas lá no final do Evangelho de João, vai falar que ele foi o único que acompanhou. É da hora, é interessante isso daqui. Eu não sabia, tá, irmãos? Estou compartilhando com vocês porque eu não sabia. Não, tá... Mas é legal. Então, bacana. Então... Hã?
de posse de Jesus, os guardas levaram para ser julgado e condenado à morte. Eles ignoravam que todos os atos corriam do cumprimento da profecia messiânica, que, na verdade, eles estavam sendo usados por Deus para a conquista da maior vitória de todos os tempos, a vitória sobre a morte e a vida eterna. Isso aqui é legal. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho, a partir do versículo 12, tá, irmãos? Assim, a escolta, os comandantes e os guardas, lá fala os coorte, lá, tá, irmãos? Mas numa outra tradução vai falar exatamente quem eram eles. Uma era a guarda de Roma, outra era a guarda do Sinédrio, outra era a guarda deles lá, de todo um povo. Versículo 12. Assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Isso daqui, irmão, é uma profecia, é algo lá atrás, que quando o nome de Jesus começou a crescer, Caifás falou assim: convém morrer um homem para o bem de todo o povo. Mal sabia ele que ele estava sendo usado por Deus. Que isso daí prefigurava uma profecia. Então, o que Caifás fez e o que Caifás instiga todo mundo a fazer, a pensar, é algo que ele acha que está partindo dele, que o povo acha que está partindo dele. Mas não, mas está partindo do próprio Deus. Então, ele vai falar que convinha morrer um homem por todo o povo. Por quê? Porque o nome de Jesus estava crescendo. Isso aqui é interessante. O nome de Jesus estava crescendo. Os seguidores dele estavam aumentando. Estava ficando algo incontrolável para os fariseus, a seita farisaica. E a seita, falam que Caifás, eles eram um homem muito rico. Ele foi um sumo sacerdote. Anás, sogro de Caifás, ele era o sumo sacerdote e depois virou Caifás. Primeiro Jesus é levado a Anás, que era sogro, e ele era muito rico. E ele falou assim: esse cara está crescendo, a popularidade dele está crescendo, nós vamos ficar sem os nossos seguidores, nós vamos ficar sem a nossa verba. O povo vai tudo seguir esse cara, e Jesus pregava a humildade, enquanto os judeus pregavam nós somos os caras, nós somos a luxúria, nós somos o rebento, né? O que sobrou de mais purificado. E ele falou assim: esse cara está querendo levar. Então convém que morra uma só pessoa, porque, lembra, se morre uma autoridade, quem está embaixo dela, não vou falar que morre todo mundo, mas fica mais difícil de sustentar. E Jesus era o cabeça, eles viam que todo mundo ia atrás de Jesus, naquele momento, todo mundo ia atrás de Jesus. Não compensa morrer isso daqui, para que nós todos, a nossa nação, continue perdurando. Mas era um cumprimento de uma profecia. E aí, ele é levado primeiro a Anás, e depois a Caifás. Mas antes disso daí, ele vai falar assim, versículo 15. E Simão, Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote. Lembra? Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta. O outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Ele não fala, sou eu, João. Aqui ele não deixa claro que é ele. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos que estava desse homem? E ele respondeu: não sou. Essa é a primeira vez que Pedro nega Jesus. Não sou. Os servos e os guardas que estavam ali tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam, e Pedro estava no meio deles aquecendo-se também. Aí agora volta a história para Anás de novo. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está me perguntando a mim? Pergunte aos que ouviram o que eu lhe falei. E eles sabiam muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? E Jesus lhe respondeu: se eu lhe falei algum mal, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que está me batendo? Então Anás enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Essa passagem aqui, por que ela é importante, irmãos, também? Primeiro, conta aquilo que eu falei.
o quanto João conhecia aquele povo e fez com que Pedro entrasse. O fato de Pedro entrar fez com que ele negasse a primeira vez, cumprindo algo que Jesus já tinha dito, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Essa foi a primeira vez. Logo depois, aí dá uma pausa, falam que ele se junta aos guardas que estavam se aquecendo porque estava frio, foi à noite. E aqui ainda vai falar que Anás interroga Jesus. Anás não era ninguém naquela época, ele estava fora do Sinédrio. Ele não era mais o sumo sacerdote, mas ele tinha sido. Mas eles levam Anás porque Anás tinha muita influência no Sinédrio. Ele tinha moral lá ainda. E aqui vai falar assim, que ele começa a interrogar Jesus, Jesus fala assim, tipo, é mais ou menos assim que Jesus quer falar. Eu sempre preguei nas sinagogas e também no templo. E lá eu falei tudo o que eu pensava. Nada do que eu falei lá é diferente do que você está me perguntando. Para que pergunta a mim? Pergunta para eles. Por que isso daí é importante? Porque é o seguinte, se eles tivessem que prender Jesus, a lei judaica falava que tinha que ser de manhã, não podia ser à noite. Então eles já infringiram a lei, mas calma. Vocês infringiram a lei. E Jesus estava tentando só não abrir o olho deles, mas estava confrontando ele de uma forma indireta na própria lei que eles tanto falavam que eles seguiam, tanto falavam que eles eram santos naquilo que eles pregavam, tentavam mostrar ao povo, que era a lei mosaica. E ele falou assim, pergunta para eles, vocês podiam ter me prendido lá na sinagoga, podiam ter me prendido no templo, por que vocês não me prenderam? Eu falei abertamente a vocês, nada do que eu falei foi oculto. Vocês sabem muito bem o que eu penso, mas eles não prenderam. E aí ele tentou jogar para Anás assim, ó, você está fazendo uma coisa errada e todo mundo está vendo que você está fazendo alguma coisa errada. Ou seja, vocês vão ser condenados pelo que vocês estão fazendo. Mas beleza. E aí fala assim, aí o cara vai lá e dá uma bufetada em Jesus. E aí Jesus fala assim, se falei mal, dê o testemunho do que eu estou falando mal. Se eu não falei mal, por que você está me batendo? É simples assim. Qual é o motivo que eu estou apanhando? Jesus, até esse momento, ele estava ainda de uma forma indireta, tentando abrir os olhos deles, de todo o povo, não só da liderança, mas também do povo. Mas lembra que um coração duro é complicado. Versículo 25. De novo, Pedro nega Jesus. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Essa é só o link lá entre as pessoas que eu falei para vocês, e aí cumpre-se mais algo que Jesus já tinha dito, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Ali eu acho que, a hora que eles escutam o galo cantar, deve ter dado aquele negócio no coração dele assim, tipo, o que eu fiz? Rapaz. Não, mas vocês imaginam? Porque assim, ó, às vezes a gente olha com tanta simplicidade para essa passagem. Eu sei que ela é forte, assim, todo mundo entende que ela é forte. Mas você vê, irmãos, às vezes, eu não sei se os irmãos têm essa sensação, mas às vezes alguém prega a palavra assim, e aquele negócio fala tanto com a gente, ou traz uma resposta para a gente que a gente... Só pode ser Deus falando. Todo mundo já teve alguma sensação assim, não é possível. Quem bateu assim, você falou assim, meu Deus, é a resposta do que eu estava em dúvida? Ou é a solução de um problema que eu estava tendo? Ou é Deus respondendo uma oração? E vem lá dentro, assim, mas vem num lugar assim onde a gente não consegue, claro, não é palpável, que é na alma mesmo. Por isso que eu acredito que a gente tem alma mesmo. Porque vai num lugar onde a gente não consegue controlar. E eu acho que Pedro, nessa hora, deve ter dado uma sensação tipo de um mix de arrependimento, um mix de decepção própria, e falar, o que eu fiz? Porque acho que nessa hora, assim, é quase que será que eu continuo? Será que eu ainda sou digno? Será que
Ele tinha falado que não ia, né? Hã? Ele falou que não ia negar, né? Ele falou bravamente. Antes que todos te abandonem, eu fico. No 37, diz que fez o Senhor, porque eu não posso seguir agora, por ti darei a minha vida. Jesus respondeu, tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo. Não cantará o galo até que não tenhas ligado. Você vê, é fantástico, né? Mas no final ele entrega. A gente vai ver que as respostas de Pedro também é uma resposta com certo medo, né, cara? Claro que é. Tá mal reboliço ali, né? Não, mas quem não tem? Uns dos... Sim, talvez se o Espírito Santo não tinha descido, mas se tivesse ação do Espírito Santo, ele não negaria. Mas, né? Isso... Lá na frente ele se entregou para o Evangelho. É. Então, imagina, essa é a diferença. A gente desde que começamos, né, a gente tem o Espírito Santo, nós entregamos e recebe o Espírito Santo. Pedro ali, antes do Pentecoste para trás, ninguém tinha, era o assim, só, aliás, era só apoiar o beijo, hein? Eu vivo aqui, você ali, mora um pouquinho você ali. Então, imagina, Pedro já tinha sido oprimido na mesa junto com Jesus, né? Já tinha sido oprimido, mas imagina ali, depois que, pum, cara, o inimigo deve ter ido barro, né? Pastor Pedro. Estava esperando. A mente de Pedro também foi um mix com Jesus. Né? Foi. Ele já Eu também gosto. Gosto da ousadia dele. Ele começou a afundar e Jesus falou que não vou ter acabado. Então, mas ó, olha como é engraçado. Ó, pode falar. Quem aqui vai ligar? Você acha que todo mundo vai ligar? É a ação do Espírito Santo. Mas, sinceramente, eu acho que quem não tiver Espírito Santo vai ligar. Eu acho não. Eu acho que quem não tiver, porque todos aqui tem. Né? Então, na teoria, que todo mundo vai falar assim, claro. Mas, essa é a teoria. Né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, pode ser que nós escolhemos falar assim, não, vou negar. Né? Então, eu acho que aquele que não nega, né, tem que estar amalgamado ali no Espírito Santo de uma forma, né, tão estreita assim, que ele tenha certeza, é a plena convicção. Assim, mágica. Porque agora está logo ali, é isso que eu estou esperando, vai chegar. Daqui um segundo eu estou no céu. Mas não tenho certeza que vão funcionar, não acaba não. Calma. Deixa eu só me arrepender aqui. Calma. Se todo mundo trabalha aí, volta. A gente está funcionário. Funcionário, sabe que ele a maioria. Tem uma história de um líder religioso inglês, um monte de gente seguia ele. E foi preso por conta de Jesus e tacaram ele na fogueira. E quando ele estava prestes a ir para a fogueira, ele falou para os discípulos dele, né? Assim, se valer a pena, eu vou erguer a mão. Se valeu a pena tudo isso, eu vou erguer a mão. E ele vai. Ele não negou, ele foi. Ele tinha convicção. E começou a pegar fogo no cara. Só que todo mundo que estava atrás é uma fogueira também. Então, eu não tinha vontade de fugir, né? E ele foi. Tacaram fogo no cara. Mas ele passou alguns momentos antes da vida dele se esfriar, que valeu a pena. Né? Então, isso trouxe força para aqueles que estavam na fila logo atrás. Né? Então, possivelmente, né? Assim, quando fala, é mais ou menos o efeito manada, né? Aquele que está com a fé mais forte, ele acaba contagiando aquele que está um pouquinho mais fraco. Né? De repente, minha vontade é fugir, mas a missionária levanta e fala, não vai. Eu arrego. Esse é o mesmo Deus que eu sirvo, eu também arrego. Mas opa, é o mesmo Deus, é o meu Deus, eu não arrego. Eu acho que a chave é exatamente o que ele falou. Quando a pessoa não tem certeza, ela vai levar. Eu acho. A pessoa acha, não sei. Passou um filme na cabeça dela. Passou um filme. Não, calma aí.
eu acho que por causa disso aqui eu não vou, porque é um negócio lá, se eu pedir perdão. E como é que tá meus filhos? E, meu Deus, não. Deixa um pouquinho aqui, daqui a pouco. Porque a gente já está negando, ele está vendo lá, já negou antes, vai ser profundo, né? Mas é por isso que é a ação do Espírito Santo desde o início, né? Porque nós todos temos certeza da salvação. Nós temos que ter a plena certeza, senão a gente está servindo errado. Você acha que não, hoje se eu for, eu vou descer, então é errado. Então, a gente tem que ter plena certeza da salvação. Então, todo cristão ele tem que ter essa certeza. Eu acho que agora passar esse filme na cabeça e falar, putz, ele está em casa, então eu estou lá. Né? Minha mãe, nossa, minha família toda, largar eles, isso eu acho que é até natural, passa por nossa cabeça. Agora, falar assim, se eu for, eu não vou subir, então você é natural, passa pela nossa cabeça, mas vai dar sua atitude de subir ou não? Sim, vai influenciar, com certeza. Por isso que eu falei, você tem que estar ali, firmado no Espírito Santo, que é ele que vai dar aquele empurrãozinho final desse Espírito Santo de fora. A nossa carne, mano. A nossa carne. O Espírito Santo, ele só, tchau. O Lucas colocou uma situação bem. Porque assim, tem um fator primordial aí que é a adrenalina também, né, cara? A gente vê uma situação de cada discípulo continuar com uma certa atitude em certas situações. Então, assim, cada um vai reagir de um jeito também, né? Agora, a pessoa foi todos nós ali fora, de joelho, né? Tá rolando um tempo. Aí começa. Você vai ligar? Então, cara, você já tá refletindo. Agora, bate pronto, sabe? Por exemplo, reage a um assalto. Quem aí já foi assaltado? Eu. Já reagiu? Não deu porque eram dois caras, os dois estavam armados, colocou a cara na minha cara. Cara, eu sou muito sincero, eu falo, senhor, eu já roubava meu celular e nem percebi, né? Mas eu, pelo meu instinto, eu acho que é reagiria. Eu acho. Não deixa, eu acredito nisso. Porque a personalidade. Então, de bate pronto assim, cara, eu acho que ia tentar pegar a arma no cara, sabe? Agora, de fato, colocou todo mundo de joelho. Cara, não tem como negar. Não dá pra negar. Você vê o Espírito Santo. Você é o último, mas eu O Lucas já está lá, o Lucas É tão forte. Isso que o irmão está falando de negar, tem várias histórias, vários posicionamentos. Vocês não vão negar? Então, todos eles ali. É mais fácil, não vou, fulano não negou. E quando se aquela pessoa usada, até por permissão de Deus, para ver como que está a nossa vida espiritual, não vai colocar todos ali. Eu vou colocar teu filho, ou você. Se você não negar, eu mato ele. E aí, agora? E aí? Agora o negócio tem. Gente, não dá para falar isso daí. Eu acho que Deus não dá o fardo maior do que aquilo que a gente consegue carregar. Porque Deus me trouxe, foi real, onde real. O Senhor está falando assim, tem que estar cada posição, cada história, que você não sabe a reação. Você está ali, eu não vou negar. O meu Felipe não vai negar, eu não vou negar. Mas se colocar um filho nosso, a esposa, porque é uma coisa linda, uma coisa no testemunho, verídico, passou por vários lugares do país. Tem muitas pessoas que não ouviram. Que, nossa, aquilo mexeu no meu coração. Um missionário ele foi viajar para outro lugar e falou assim, esse lugar é difícil para pregar, mas quando eu vou com a minha família, e para pregar ali, irmão, ele tinha que ficar escondido com os filhos, com a família. Quando o soldado soube que estava ministrando naquele lugar, foi muito verídico, irmão. Quando as coisas são verdadeiras, eu sinto no espírito. Não é uma coisa, um fake news, uma novela. Não, é uma coisa verdadeira. Falou assim para os soldados, falou, já que você está pregando, o que fizeram? Pegaram o filho dele, Rogério. Gente, é sério, negócio. E aí? Nossa, fala na nossa aula, diz que na hora que o soldado falou assim, você vai negar o seu Deus? Ele, não vou. Então, vamos pegar o filho. O menino. Gente, ele pegou alicate, começou a cortar as unhas do menino, arrancando as unhas. Você vai negar? Não vou. Quando ele já estava começando a negar, disse que já estava fazendo, pegou o negócio da língua do menino. Aí diz que o sangue desceu. É muito forte. Com um pouco de dedo, o menino rebatasse. É muito forte isso, irmão. Falou, você vai negar? Aí quando ele ia negar, gente, um pouquinho de dedo
estava saindo sangue da língua, cortada, com alicate que ele estava tirando. Aí disse que quando ele ia negar, o menino não conseguia falar. Pegou do mesmo sangue dele, escreveu: papai, não negue que eu já estou vendo o céu. Não nega, papai, não nega, porque eu já estou vendo Cristo já. Olha, irmão. Gente, eu estou me arrepiando toda. Quando ele ia negar, irmão, menino, sem os dedos, só tinha um pouquinho do dedo, estava sangrando na boca. Aí disse assim, que ele falou assim: vocês tiraram, ainda escreveu: não nega, papai. Eu estou vendo Cristo, vocês tiraram a minha língua, mas vocês não tiraram o que mais é precioso, porque o meu, eu já estou vendo Cristo de braços abertos, gente. Gente, vários modos, mais coisas, muito mais pouco do que nós podemos pensar. Irmãos, eu acho que é difícil. Eu acho que Deus não coloca todos na mesma situação, assim como nem todo mundo consegue ter, talvez, o discernimento, a força que Jó teve. O que Jó fez de errado? Ele não fez nada. E lá foi tudo. E mesmo assim ele falou, né? Deus me deu, Deus tirou. Serve pra gente isso daí. Então, eu acho que assim, ó, o fato de Pedro ter negado aqui, claro que é algo que Cristo falou para ele, mas vamos lembrar, ele estava numa fase de ensinamento. Isso daqui, para mim, eu gosto de olhar sempre assim, ó, não pelo lado negativo, mas está fortalecendo a fé de Pedro, porque depois ele vai ser um leão, assim como foi Paulo, assim como foi praticamente todos os apóstolos. Eu creio que, assim, Deus ensina de uma forma diferente da nossa. Ele acabou fortalecendo Pedro porque depois ele não nega mais, depois ele enfrenta de uma tal forma, não está escrito na Bíblia que ele não pede para ser crucificado como Cristo, né? Mas a história da igreja diz que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. A história da igreja conta isso daí. Porque ele não se achava digno de ser crucificado igual a Deus. Então, para mim, ele estava só sendo fortalecido. Assim somos nós, irmãos. Pedro pode ter negado desse jeito, mas quantas vezes a gente não nega de outras formas? Porque negar para Pedro aqui é falar assim: não, eu não estava com eles. Mas vamos lembrar o ambiente que Pedro estava. É o que o Felipe falou, é o que o Johnny falou, o que cada um aqui falou. O ambiente não era propício para ele aceitar. A situação não era propícia para ele aceitar. Ele não estava perto de outros crentes. Ele estava perto de ímpio, que estava querendo crucificar Jesus. Querendo matar Jesus, querendo caçar Jesus. Então, o ambiente que a gente está, talvez, não nos fortaleça, não nos favoreça também. Seja num assalto, seja testificando a nossa fé. Então, é difícil, irmãos. É difícil. E nem todos vão passar por isso. Amém por isso. Jesus diante de Pilatos. Como está o horário? 9h20. Só vou terminar esse trechinho aqui e a gente já para. Não vou conseguir fazer os dois. Continuo no próximo. Não tem problema. Não tem problema. Jesus diante de Pilatos. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, esse era o sumo sacerdote, tá, irmãos? Para o pretório. E era cedo de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? E eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: a nós não é lícito matar ninguém. Vou parar por aqui. Aqui, irmãos, tem bastante coisa. Primeiro, ele sai da casa de Caifás sem um julgamento justo. Ele estava sendo preso à noite, que era fora da lei. Lembra que Jesus tinha falado para Anás: se eu falei alguma coisa errada, fale agora. Eu falei abertamente e vocês não me prenderam. Por que estão me prendendo agora? É quase que assim, a esse horário, dessa forma, contra a lei mosaica, de uma forma que vocês estão quase que prendendo um bandido e eu não fiz nada de errado. Tudo que eu fiz foi em aberto, em público. Aqui ele vai falar com Caifás, e ele foi julgado por Caifás, e Caifás manda ele para o pretório. Mas olha a cegueira espiritual. Falam que ele vai para
para a casa do pretório, mas a preocupação deles era entrar no templo. Pensa assim, irmãos, olha que loucura, olha insanidade isso daí. Eles sabem que eles estão fazendo errado, não era nada que não estava claro para eles. Eles estavam fazendo a coisa errada, eles estavam desrespeitando a lei. Mas para eles, entrar no pretório, lá na casa do pretor, lá, era ficar impuro e não poder comer a Páscoa. Como que a pessoa está preocupada com isso, em entrar num lar, mas a acusação maior ele tem de tá fazendo um mal para uma pessoa inocente, agindo contra a forma da lei judaica. Você vê como é contraditório? E Jesus está tentando sempre abrir o olho deles. Como que vocês fazem isso? Vocês se dizem santo por querer cumprir a lei, mas ao mesmo tempo vocês não cumprem, mas ao mesmo tempo vocês estão preocupados com comer a Santa Ceia, com comer a Páscoa com os irmãos. Não faz sentido o que vocês estão fazendo. Mas beleza. Por que isso daqui é importante? E aí o Pilatos fala assim para ele, que acusação vocês trazem contra esse homem? E eles responderam, se não fosse malfeitor, nós não teríamos o trazido, mas eles não respondem. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, qual é a acusação? Por que vocês estão me trazendo? Porque ele tinha que infligir uma lei romana. Para ser acusado por Roma, tinha que infligir uma lei romana. Ou uma lei que fizesse mal ao povo, que era uma lei romana. Mas ele falou assim, se não fosse malfeitor, eu não estaria para você. Aí ele, tá bom, deixa eu entender melhor. Olha por que isso aqui é importante. Enquanto Pedro nega ele 3 vezes, Pilatos tenta libertar Jesus por 3 vezes. Isso eu também não sabia, irmãos. Foi novo para mim. Ele tenta libertar Jesus por 3 vezes. Pilatos, a gente senta o aço nele também, mas por muitas vezes ele tentou falar assim, não, eu não vejo nada no cara. Não tem problema nele. Julga conforme as suas leis. Qual era essa lei? Aí eu vou pesquisar também, irmãos. Aí eles vão falar assim, ó, no final do versículo 3. Ao que os judeus responderam, a nós não é lícito matar ninguém. É uma mentira, e eu vou contar o porquê. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, eu quero ler o versículo bíblico também, que... Tá bom, legal, tá aqui. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significado que com o tipo de morte ele estaria para morrer. Na lei mosaica, todo aquele que blasfemasse contra o nome de Deus era julgado. Por quem? Pelos próprios judeus. Isso, Roma dava liberdade para eles. Você pode acusar o seu povo conforme a sua lei. Mas se ele infringiu uma lei romana, aí é o pretor que toma conta. Aí são os romanos que tomam conta. Ele infringiu a nossa lei? Não, tanto que eles não responderam. Se não fosse malfeitor, a gente não trazia. Então julga ele conforme as suas leis. Não, a nós não é cabível matar ninguém, não é lícito matar ninguém. Não, mas claro que é. Levíticos 24:16. Lê para nós aí, Felipe, por favor. Levíticos 24:16. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro de vocês que blasfemar o nome será morto. Vamos lembrar de uma passagem aqui. Ficou claro? Então, assim, é lícito matar, sim, conforme a lei. Vocês lembram de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da história. Como que Estevão foi preso ou morto? Ele foi morto, apedrejado pelos judeus. Inclusive, Paulo fala que segurou a capa de um dos apedrejadores. Então, assim, eles, de uma certa forma, eles mentiram, omitiram, mas por quê? Para que se fosse cumprida a profecia, ele não poderia morrer por apedrejamento, nem pelo povo judeu. Ele teria que morrer crucificado. Então, tudo estava seguindo uma sequência, entendeu, irmãos? Porque assim, os judeus tinham todos os motivos para pegar, apedrejar e matar, acabou. E acabou o problema deles. E eles ainda estavam cobertos por Roma. Mas por que eles não fizeram isso? Porque não estava fora do escopo do controle de Deus. Tinha que se cumprir. Então, para ele, sim. Para a lei mosaica, sim, porque ele estava se auto-intitulando filho de Deus. Então, ele estava. Os judeus tinham todo o direito, se eles não concordassem com isso, e eles não concordavam,
de pegar, prender, tanto que eles prenderam, julgar e condenar. E a Roma ia ficar quietinha. Porque ele se auto-intitulou Deus e Filho de Deus. Mas não fizeram. 3,14. Deixa eu ver se é isso aqui. Por quê? Porque João 3,14 vai falar assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. É só uma confirmação daquilo que João fala no início, que Jesus fala no início, mas que é falado lá em Moisés, né? A prefiguração da serpente no deserto. Vamos continuar, irmãos, estou acabando. Pelo menos o 18 eu vou acabar, rapidinho. Pilatos entrou novamente no pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu esta pergunta: esta pergunta vem do Senhor? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos lhe respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Ou seja, que foi que você fez que você deixou esse povo tão irritado? Pô, eu nunca vi esse povo desse jeito. Eles poderiam julgar vocês, poderiam fazer o que quiser, que eles estavam cobertos por Roma. O que você fez para eles? Você é o rei dos judeus? Isso era muito importante. Vou explicar o porquê. E aí, o que foi que você fez? Versículo 36. E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Jesus não está respondendo a pergunta dele, mas está respondendo uma pergunta que vai vir mais para frente. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o senhor que está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci. Jesus é muito inteligente. É um gênio. Isso é um gênio. Ele faz umas perguntas retóricas, ele dá umas respostas assim, que o cara tem que ser gênio para entender o que ele está falando. Mas ele não responde aqui, mas responde lá na frente. O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos lhe perguntou: o que é verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho crime algum nele. Mas é costume de vocês? Olha lá, Pilatos aqui é engraçado. Pilatos aqui pergunta isso para Jesus. Jesus não responde a pergunta dele diretamente. E Pilatos fica sem saber o que fazer. Parece tipo uma barata tonta, vai. Mas ele fica meio perdido. E agora, o que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço com essa resposta. Aí ele volta lá e fala: não tem crime nesse cara. Não tem nada que ele tenha falando que possa acusar ele. Ou seja, segundo a lei de Roma, que ele estava procurando indícios para poder ter motivos para poder prender, matar, crucificar. Pensa, a crucificação era o pior dos pecados, era o pior dos atos que a pessoa tivesse cometido para poder ser crucificado. Não era crucificado à toa, senão era lá presa. Antes existia prisão também. Crucificação era o final, era tipo, puta, esse cara, ele bagunçou mesmo, não tem jeito, vamos acabar aqui a vida dele. Jesus não tinha feito nada, falou: meu, querem que eu passe o cara, mas ele não fez nada. Mas aí ele fala assim, ó, olha como Deus é maravilhoso. Ele vai falar assim, ó, que Pilatos tenta achar um subterfúgio na lei dos judeus para poder libertar Jesus. Mas o coração deles continuava duro. Olha o que ele fala: eu não acho nele crime algum, mas é costume de vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aí aqui Pilatos dá uma espetada neles. Eu acho que isso deixava eles bravos. De verdade. Eu acho que isso deixava eles bravos. O meu amigo fala assim: a gente tem que usar o menos é mais de vez em quando. Acho que Pilatos esqueceu de usar o menos é mais. Ele cutucava o povo. Mas ele estava tentando achar subterfúgio na lei judaica para poder libertar Jesus. Ou seja, Pilatos tentou soltar por 3 vezes Jesus. E ele só vai colocar Jesus na prisão não porque ele quer, mas por causa de uma pressão psicológica e política. Se os fariseus, que não são bobos, os caras são mestres na lei, eles são doutores. Se tem uma coisa que aqueles homens sabem fazer, é ler e escrever, e sabe mesmo. Eles são muito bons. Você lê o Talmud, você lê os livros deles lá, me esqueci o nome de um outro lá agora, meu,
é fantástico. Os caras têm bibliotecas de escritos assim só sobre o Antigo Testamento. Então eles falam assim, a gente não vai conseguir falar com Pilatos, fazer a nossa vontade segundo a nossa lei e segundo a lei romana, mas vamos falar que ele se intitulou rei. Aí ele usou um subterfúgio do próprio Pilatos para poder acusar Jesus, aonde tinha que colocar ele como sendo alguém contra César. E aqui os judeus, eles automaticamente quebram a própria lei de Deus, falando que quem é rei deles é César. Eles abrem mão, olha lá, se liga, ele abre mão da própria religiosidade para poder matar Jesus. Olha o estado que eles estavam, para falar assim, nós não temos nenhum rei a não ser César. E o judeu não fala isso, velho. Pensa num povo que não fala isso, é o judeu. É Deus e é Deus. Mas para esse momento eles precisavam realmente crucificar Jesus, então eles colocam esse psicológico e político na cabeça de Pilatos, e aí sim Pilatos manda crucificar Jesus. Mas eu vou continuar aqui, rapidinho. Tá acabando já. Eu não acho nele crime algum, mas é costume de vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritavam novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Eu vou parar por aqui. Barrabás, os irmãos sabem, diz a história que falam que ele era da tribo dos Zelotes, da seita dos Zelotes. Falam aqui que ele era um salteador, mas falam que ele era agressivo, e falam que até Pedro era um zelote também. Por isso que Pedro andava com faca. Isso é uma visão, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia. Mas falam que as atitudes de Pedro levavam a crer, talvez nos livros de Flávio Joséfo vai dar mais detalhes sobre isso daí, que talvez Pedro fosse da tribo dos Zelotes. Zelotes eram os caras brabos, eram os brabos, eram aqueles que queriam enfrentar os outros impérios. No The Chosen fala que é o outro Simão, né? É o outro Simão, mas alguns historiadores, irmãos, falam que Pedro também era, e que Barrabás também era um zelote. E aí, o Barrabás, o que significa? Filho do pai. Não sei se os irmãos sabem, Simão Bar Jonas, é filho de Jonas. Bar, então, significa filho, e Aba é pai, né? A gente conhece lá, né? Aba, a gente até canta aqui de vez em quando, ouve aqui de vez em quando, Aba é pai. Então, Barrabás lá, quando a gente vai traduzir, é filho do pai. Mas é o filho de um pai de alguém que é criminoso. O povo prefere soltar o filho do pai falso, filho do pai terreno, salteador, em vez de coloca o filho do pai para ser crucificado. Até nesse momento da cruz, eu aprendi agora, tá, irmãos? Foi estudando isso aí. Até agora eu falei, caramba, eu não sabia que Barrabás era tão forte assim, a importância dele. Ou seja, eles libertam o filho do pai errado e colocam o filho do pai para ser crucificado. Olha a cegueira espiritual que estava o povo. Porque para nós, Barrabás é só um nome, mas para os judeus, não. Os judeus é como se ele estivesse lendo, sei lá, como se a gente estivesse lendo em inglês, aí, em espanhol, sei lá. Ele sabia muito bem o que significava Barrabás, e aquilo que Jesus também estava falando, quem ele era. Ele era filho do Abba. Amém, irmãos? Vamos parar aqui no capítulo 19. Não cumpri minha meta. Minha meta era fechar o 19, mas não tem problema. A gente continua. Depois a gente vai falar sobre... Aqui ainda está Jesus sendo condenado. Depois a gente vai entrar na crucificação, morte. E aí eu não sei como que vai agora acabar. Eu tinha planejado 2, já não vai ser 2. Mas é muito bom. Eu achei que de verdade, eu até estava pensando, nossa, será que eu não vou muito rápido? Não cabe nada, mais devagar de tudo. É bem bacana o Evangelho de João. Todos são, irmãos. Toda vez eu vou falar, você acha que se eu ler Atos, eu vou falar, Atos é maravilhoso. Todos é maravilhoso. Porque a gente acha coisas que, numa leitura batida assim, às vezes a gente não presta atenção. Mas João deixa detalhes muito, muito bacana para a gente, assim, né? É bem edificante. Eu queria ter mais sabedoria, né? Para ler com mais facilidade, mas eu não consigo.
eu leio assim, eu falo, meu Deus do céu, que cegueira que eu tô. Às vezes eu leio, não presto atenção, leio, não presto atenção, leio, não presto atenção. Aí eu leio, faço um estudo, aí eu falo, ô pai, obrigado, viu? Quantas vezes eu li. Amém, irmãos? Vamos lá, na semana que vem a gente continua. O Felipe vai falar quando que a gente vai ter aula de novo. Os irmãos achou ruim aqui? Tá legal? Ah, então. É? Legal. Todo mundo se escuta bem. Até na hora que tá falando lá, como a gente fica um pouco distante, na hora que fala, às vezes a gente tem que escutar um pouco sério. Mas é bênção, irmãos. Vamos descansar. Sextou agora. Vamos descansar um pouquinho, a gente volta. Vai ter batismo e ceia esse final de semana, né? Vamos orar pelo batismo, pela ceia. Eu falo assim que o batismo, ele, para mim, tá? Ele foi tão bacana que eu fiz o curso com o Santinho, o sogro do Johnny. O Santinho é uma bênção, todo mundo conhece. E, infelizmente, irmãos, às vezes a gente não percebe o quanto de ataque a gente tem. Foi uma semana punk na época. Eu lembro pouco, assim, mas é uma semana punk, irmão, quando a gente tá para se batizar. E, infelizmente, quando foi o dia do meu batismo, um rapaz que ia se batizar, uma pessoa que ia se batizar, no dia, desistiu, irmão. Eu não o conheci muito bem, porque ele fazia o curso em dias diferentes do meu, mas aí o Santinho perguntou para a mãe ou para a tia do menino, falou, ele desistiu, ele não quer. Mas eu vejo isso como uma afronta do inimigo. Então, vamos orar pelos que vão se batizar amanhã, agradecer pela oportunidade e também pela ceia que a gente vai ter. E lembrando que a ceia é sempre um momento da gente refletir sobre a nossa caminhada com Deus. Amém? Obrigado, irmãos. Passei do tempo, não cumpri a minha meta. Não me crucifiquem. Eu não vou negar. Por isso eu não vou negar. Como é de costume, irmã Marilene, ora por nós aí, para que a gente vá em paz. Amém. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Não tem nada que eu queira mais, Pai, do que estar na sua presença, Pai. Obrigado, Pai. É a sua palavra, é a sua presença, é o seu amor, Pai, é o seu cuidado, Pai. Ai, Senhor, eu te amo, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Nos abençoe, Pai. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos dê uma noite abençoada, Pai. Continue falando grandemente no nosso coração, Pai. Por tudo que tem feito, Pai. Todos que vão. Sim, Deus, abençoa eles, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada um dos irmãos que vai descer as águas, Pai, que seja um encontro verdadeiro com Deus, Pai. Que eles venham, Pai, a ser fortificados, gratificados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor abra os olhos deles, abra o mente deles, abra o pensamento deles, Pai. Fortifica eles, Pai, segundo a sua vontade, Pai. Que tudo que acontece aqui amanhã, Pai, seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, Pai. Não tem lugar melhor para a gente estar do que estar aqui na sua casa, Deus. Em nome de Jesus, sim, Deus. Fortalece eles, Pai. Sim, Deus, não deixa que nada, Pai, venha afrontar a vida deles, Pai, a vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Sim, Deus, fortalece ele até o fim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que seja um momento de glória, de graça, de misericórdia e de amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Sim, Pai. Te agradecemos, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. É isso, Pai. É um novo, Pai. É uma nova vida, é um novo nascimento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa eles, guarda eles, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai. Te agradecemos, Pai. Sim, Deus. Contra a vida de cada um dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Protege, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.